Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está me ouvindo aqui os comentários da lição da Escola Sabatina dos Adultos de Ellen White, mas que você seja muito feliz ao lado de Jesus e que esses comentários também façam diferença na sua vida, que você coloque em prática e compartilhe também com seus amigos. Gente, já estamos na 11ª lição, está quase acabando o trimestre e o título dessa semana é Enganos do Tempo do Fim. Sábado, 3 de dezembro, quanto mais aprendermos com referência aos primeiros dias da igreja cristã e virmos com que sutileza Satanás trabalhou para enfraquecer e destruir, estaremos mais bem preparados para resistir aos seus ardis e enfrentar perigos vindouros. Vivemos num tempo em que tribulações nunca antes vistas prevalecerão. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Mas Deus pôs limites, os quais Satanás não pode ultrapassar. Nossa fé santíssima é a barreira e se formos edificados na fé, estaremos seguros sob a guarda do Todo-Poderoso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 250 e 251. A experiência do passado se repetirá. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz serão apresentadas ao povo de Deus. Assim, Satanás procurará enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas, corrupções de todo tipo, semelhantes às que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidas para levar cativo o entendimento dos homens, a exaltação da natureza em lugar de Deus, a desenfreada imoralidade da vontade humana, o conselho dos ímpios. Satanás usa essas coisas para alcançar certos objetivos. Ele empregará o poder de uma mente sobre outra para realizar seus desígnios. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 242 e 243. Cristo foi tentado em todos os pontos, como ocorre com o ser humano, mas em momento algum apresentou contra o tentador uma acusação injuriosa. Diante de cada tentação apresentou a palavra do Senhor. Está escrito, Mateus capítulo 4, verso 4, era sua infalível arma. Como representantes de Cristo, devemos enfrentar cada ataque do inimigo com a palavra do Deus vivo. Jamais nos deveríamos permitir seguir a trilha da serpente, utilizando seus argumentos científicos. Satanás jamais conseguirá vantagem sobre o Filho de Deus que repousa sobre sua palavra ao se defender. Nosso conselheiro impressionou profundamente a nossa mente no sentido de que o povo guardador dos mandamentos deve ser santificado por meio da verdade e que essa verdade deve sempre ser concedido o mais destacado lugar. Não devemos esquecer que Satanás ainda vive e exerce seu poder enganador por meio da falsamente chamada ciência. Cristo era a majestade do céu, o príncipe da vida, ainda assim humilhou-se como homem, tornando-se obediente a cada um dos mandamentos da lei de Deus. Passou pelo terreno que cada pessoa que toma sobre si seu nome precisa passar, saindo de sua grande prova, puro e não contaminado pelo pecado. Ele foi nosso exemplo em todas as coisas. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 56 e 57.
Domingo, 4 de dezembro, misticismo. Há uma experiência espúria que está prevalecendo agora em toda parte quanto ao amor de Jesus, a saber que precisamos demorar-nos no amor de Deus, que a fé em Jesus é tudo de que necessitamos. Mas essas pessoas, vamos ler depois Isaías 58, verso 10, devem ser avisadas de que o amor de Jesus no coração conduzirá à humildade de vida e à obediência a todos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, verso 4. O amor de Jesus, que não vai além dos lábios, não salvará pessoa nenhuma. Não salvará nenhuma pessoa, mas será uma grande ilusão. Os que rejeitam a verdade da Bíblia fazem isso sobre o pretexto de amar a Jesus. Os que amam a Jesus revelarão esse amor sendo filhos obedientes. Serão praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não estarão alegando continuamente. Tudo o que precisamos fazer é crer em Jesus. Isso é verdade no sentido mais amplo, mas eles não compreendem nem o acatam em seu sentido mais amplo. Crer em Jesus é aceitá-lo como nosso Redentor, como nosso modelo. Todos os que amam a Jesus devem seguir seu exemplo, devem ligar-se tão firmemente a Jesus como o ramo está ligado à videira que vive. Este Dia com Deus, página 297. A natureza humana é vacilante. Os homens aprendem a verdade com suas faculdades perceptivas, mas recusam a se separar do mundo. Os homens não consentirão em seu povo peculiar de Deus. Conhecem a verdade bíblica, mas não pretendem obedecer-lhe e desviam-se da verdade. Dão vazão à sua descrença e as trevas cobrem sua alma. Escolhendo seu próprio caminho, são deixados a encher-se de seus próprios desejos. A verdade é insultada, Cristo é ignorado e a perdição será o destino deles, a menos que voltem e se arrependam. Olhando para o alto, página 12. Sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos consagrar-nos a cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício, sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos dever corresponder à nossa fé. Não temos certeza de que nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedem com fé do que estão os pais a dar boas coisas aos filhos? Devemos prosseguir como se a cada oração que enviamos ao trono de Deus ouvíssemos a resposta daquele cujas promessas nunca falham. Mesmo quando estamos deprimidos pela tristeza, é nosso privilégio entoarmos melodias a Deus no coração. Que linda, né, gente, essa mensagem. Quando assim fizermos, a cerração e as nuvens se dissiparão e passaremos da sombra e das trevas para a clara luz solar de sua presença. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 537. Gente, isso é muita verdade. Às vezes eu estou triste, eu sou humana, né? Estou triste, estou passando por uma situação difícil, então eu começo a louvar a Deus e realmente o que Ellen White falou aqui faz todo sentido. As sombras das trevas vão passando. Como é bom louvar a Deus. Então, se você está feliz, louve a Deus. Se está triste, louve a Deus. Se está tudo bem, louve a Deus. Se não está, louve a Deus também. Como eu sempre falo aqui, segunda-feira não é dia de preguiça. Levanta, dá um glória a Deus e vai estudar a palavra de Deus. Segunda-feira, 5 de dezembro, gente.
experiências de quase morte. Vamos ver o que Ellen White fala sobre isso. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de sua mente superior, adapta habilmente suas tentações às pessoas de todas as classes e condições. Para aquelas que têm estudo e boa cultura, ele apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o Espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago capítulo 3, verso 15. No entanto, o grande enganador esconde isso, quando o sigilo é mais conveniente para o cumprimento de seu propósito. Aquele que, perante Cristo no deserto da tentação, foi capaz de aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos seres humanos da maneira mais atrativa, como anjo de luz, apela para a razão, apresentando assuntos que elevam, agrada a imaginação em cenas encantadoras e conquista a afeição por meio de imagens apelativas de amor e caridade, leva a imaginação a voar longe, fazendo com que as pessoas tenham grande orgulho de sua própria sabedoria, a ponto de desprezarem o eterno em seu coração. Aquele ser poderoso que foi capaz de levar o Redentor do mundo a um alto monte e mostrar-lhes todos os reinos da terra e a glória deles, apresentará as suas tentações às pessoas para perverter a mente de todos os que não estejam protegidos pelo poder divino. O Grande Conflito, página 461. O próprio nome feitiçaria é tratado com desprezo. A pretensão de que os homens podem se comunicar com os espíritos maus é considerada uma fábula da Idade Média. Mas o espiritismo, cujo número de conversos pode ser contado em centenas de milhares e mesmo milhões, tem conseguido entrar nos meios científicos, invadido igrejas e sido recebido nas câmaras legislativas e até nas cortes. Esse engano colossal é um despertar religioso numa nova máscara da bruxaria condenada e proibida no passado. História da Redenção, página 276 e 277. A leitura da Bíblia, o exame crítico de seus temas, ensaios escritos sobre tópicos capazes de desenvolver a mente e comunicar conhecimento, o estudo das profecias ou das preciosas lições do Salvador. Isso será de efeito revigorador sobre as faculdades mentais e aumentará a espiritualidade. A familiarização com as Escrituras aprimora o discernimento, fortalecendo a alma contra os ataques de Satanás. O intelecto, bem como o coração, deve ser consagrado ao serviço de Deus. Ele tem direito a tudo quanto há em nós, por inocente e louvável que lhe pareça. O seguidor de Cristo não deve condescender com nenhuma satisfação, nem se envolver em qualquer empreendimento que uma esclarecida consciência mostre que lhe viria a enfraquecer o zelo e diminuir a espiritualidade. Todo cristão deve trabalhar para repelir a onda do mal. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 543 e 544. Terça-feira, 6 de dezembro, reencarnação. Como fez com Eva no Éden, Satanás hoje seduz os seres humanos pela bajulação, despertando neles o desejo de obter conhecimento proibido e de exaltar a si mesmos. Foi por nutrir esses males que ele próprio caiu em pecado, e com isso quer causar também a ruína da humanidade. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. O Espiritismo ensina que o ser humano é uma criatura capaz de progredir, que seu destino é evoluir desde o nascimento até a eternidade, em direção à divindade. Também ensina que cada espírito julgará a si mesmo e não a outro. O juízo será correto porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de você. Um mestre espírita declarou, ao se despertar nele a consciência espiritual: todos os meus semelhantes foram semideuses não caídos. E outro afirmou:
todo ser justo e perfeito é Cristo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, o verdadeiro alvo de adoração em lugar da justiça perfeita de sua lei, a verdadeira norma da perfeição divina, Satanás colocou a natureza pecaminosa e falível do próprio homem como único objeto de adoração e a única regra para o juízo ou norma de caráter. Isso não é progresso, é um retrocesso. O Grande Conflito, página 461 e 462. O maligno procurava impedir que a humanidade tivesse o conhecimento de Deus. Ele queria desviar a atenção das pessoas do templo divino e estabelecer seu próprio reino. E sua luta pela supremacia parecia ser bem-sucedida. A cada geração, Deus tem seus agentes. Vou repetir. A cada geração, Deus tem seus agentes. Mesmo entre os pagãos, havia pessoas por meio das quais Cristo estava atuando para libertar o povo de seu pecado e degradação. Entretanto, essas pessoas eram desprezadas e odiadas. Muitas haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo havia se tornado cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás afastara durante séculos as pessoas de Deus, mas seu grande triunfo foi conseguido quando ele corrompeu a fé do povo de Israel. Contemplando e adorando suas criações, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se cada vez mais corruptos. O mesmo aconteceu com Israel. O princípio de que alguém pode se salvar pelas próprias obras, que é o fundamento de toda religião pagã, tornara-se também um princípio da religião judaica. Esse princípio havia sido implantado por Satanás. Onde quer que seja mantido, as pessoas não têm barreira contra o pecado. O Desejar de Todas as Nações, página 23. Quarta-feira, 7 de dezembro, necromancia e culto aos ancestrais. O pensamento mais triste de todos é o de que, sob sua enganosa influência, os seres humanos terão uma forma de piedade sem ter verdadeira ligação com Deus. Como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos estão agora mesmo se alimentando com os enganosos bocados do erro. Agentes satânicos estão vestindo teorias de roupagens atraentes, do mesmo modo que Satanás no jardim do Éden ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo na mente do ser humano aquilo que na realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que desviam da clara palavra de Deus e vão para as fábulas agradáveis. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 243. Nesta época degenerada, Satanás mantém controle sobre os que se afastam do que é correto e se arriscam em seu território. Sobre esses ele exerce seu domínio de maneira alarmante. Foi-me chamada a atenção para estas palavras, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum sua mente carnal. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Foi-me mostrado que alguns satisfazem sua curiosidade e se aproximam do diabo. Não têm realmente fé no espiritualismo e recuariam horrorizados à ideia de ser médiuns. Aventuram-se, no entanto, e colocam-se numa posição em que Satanás pode exercer o poder sobre eles. Estes não pretendem aprofundar-se nessa obra, mas não sabem o que estão fazendo. Estão se aventurando no terreno do diabo e tentam a controlá-los. Esse poderoso destruidor se considera sua legítima presa e sobre eles exerce domínio. E isso contra a vontade deles. Quando querem ter o controle de si, não conseguem, subordinam a mente a Satanás e ele não cede seus direitos, mas os mantém cativos. Nada pode libertar o coração enredado, exceto o poder de Deus em resposta às
fervorosas orações de seus fiéis seguidores. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 272. Ao prever o destino de Saul mediante a mulher de Endor, Satanás planejava envolver o povo de Israel em sua armadilha. Ele acreditava que, se fossem levados a ter confiança na feiticeira e a consultá-la, os israelitas se desviariam de Deus como seu conselheiro e se submeteriam à direção de Satanás. O engano pelo qual o espiritismo atrai as multidões é seu suposto poder de remover o véu do futuro e revelar às pessoas o que Deus ocultou. Em sua palavra, o Senhor desvendou diante de nós os grandes acontecimentos do futuro, tudo que é essencial que saibamos, e nos deu um guia seguro para caminharmos em meio a todos os perigos. No entanto, Satanás quer destruir a confiança dos seres humanos em Deus, torná-los descontentes com sua condição na vida e levá-los a procurar conhecer aquilo que Deus sabiamente lhes encobriu, desprezando o que ele revelou em sua santa palavra. Patriarcas e Profetas, página 608. Quinta-feira, 8 de dezembro. Gente, hoje é um dia muito especial, é o aniversário da minha mãe, 8 de dezembro. Minha mãe, meu amor, eu sei que a senhora me escuta toda semana. Feliz aniversário, que Deus te dê muitos anos de vida. Muito obrigada por me apoiar nesse projeto, tá bom, meu amor? Feliz aniversário. Vamos lá. Quinta-feira, 8 de dezembro, personificações e outras aparições. Vamos ver o que Ellen White diz relacionado a esse tema. Iludidos mortais adoram os anjos maus, acreditando que eles sejam os espíritos de seus queridos mortos. A palavra de Deus declara expressamente que os mortos não têm mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os espiritualistas dizem que os mortos sabem tudo que se faz debaixo do sol, que eles se comunicam com seus amigos na terra, dão valiosas informações e realizam maravilhas. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Salmo 115, verso 17. Transformado em anjo de luz, Satanás atua com poder, com todo o engano de injustiça. Transformado em anjo de luz, Satanás atua com todo o engano de justiça. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Aquele que pôde tomar o Filho de Deus, feito um pouco menor do que os anjos, e colocá-lo no pináculo do templo e levá-lo a uma elevadíssima montanha para apresentar diante dele os reinos deste mundo, é capaz de exercer seu poder sobre a família humana, grandemente inferior ao Filho de Deus em força e sabedoria, mesmo depois de se haver revestido da natureza humana. Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 271 e 272. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, declarou Paulo, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, verso 12. Até o fim dos tempos haverá conflito entre a Igreja de Deus e os que estão sob o controle dos anjos maus. Os cristãos primitivos foram chamados muitas vezes a enfrentar face a face os poderes das trevas. Mediante a perseguição e o engano, o inimigo se esforçava para fazê-los desviarem-se da verdadeira fé. Neste tempo, quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente, Satanás faz desesperados esforços para enganar o mundo. Está arquitetando muitos planos para ocupar as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. Em cada cidade, seus agentes estão ativamente organizando em partidos todos os que se opõem à lei de Deus. O arqui-enganador está em atividade para introduzir elementos de confusão e rebeldia, e as pessoas estão sendo possuídas de um zelo sem entendimento. Atos dos Apóstolos, página 140. Decidido a apagar a imagem de Deus no homem, Satanás empenha o máximo esforço para manter Deus fora de vista. Ele não age abertamente, mas em segredo,
misturando o humano e o divino, o suposto e o genuíno, procurando assim causar confusão e angústia, mas a misericórdia divina é revelada com poder proporcional para frustrar essa atuação perversa e trazer à luz os propósitos ocultos do inimigo. O povo de Deus deve dar audacioso e decidido testemunho em favor da verdade, desdobrando os propósitos de Deus pelo depoimento da escrita e da voz. Num lugar após outro, eles devem proclamar a mensagem da palavra de Deus, despertando homens e mulheres para que compreendam a verdade. Há uma realidade na sólida doutrina. Ela não é como um vapor que se dissipa. A luz deve resplandecer da palavra de Deus. Deus convida seu povo a aproximar-se dele, que ninguém se interponha entre ele e seu povo. Cristo está batendo à porta do coração buscando entrada. Você o deixará entrar? Este Dia com Deus, página 306. Sexta-feira, 9 de dezembro, estudo adicional. Há uma fundação que afirma estar criando uma tecnologia que permitirá o contato com os mortos por mensagens de texto, telefonemas e videoconferência. O site da fundação chama os mortos de PPMS, pessoas pós-materiais, e afirma que, quando os humanos morrem, passa para uma outra fase da eternidade, mas retém a consciência, a identidade e os aspectos centrais de sua forma física anterior. Mais importante ainda, o pessoal da Fundação afirma estar desenvolvendo em 3 fases a tecnologia que permitirá a comunicação entre pessoas materiais e pós-materiais. A primeira fase permitirá enviar mensagens de texto e conversar de modo virtual com familiares, amigos e especialistas de todas as áreas em seu estado pós-material. A fase 2 vai permitir conversar com entes queridos que vivem em outra parte da eternidade. E a terceira fase abrirá o caminho para ouvir e ver os que estão experimentando o campo de todas as possibilidades de um ponto de vista diferente. É assustador o modo pelo qual testam se os mortos que se comunicam são realmente quem afirmam ser. Por exemplo, diz o site, um pai enlutado pode fazer a seguinte pergunta a uma filha que passou para o outro mundo: você tinha um cachorro chamado Snoopy? Nós lhe demos um canivete no seu 10º aniversário? Observe este aviso. Algumas vezes, seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos, contam experiências pessoais de sua vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estavam vivos. Patriarcas e Profetas, página 606. Que Deus te abençoe e até a próxima.